Olá, estamos em mais uma aula do projeto Educa Belém, Aprendendo em Casa. Mais uma vez estamos aqui, meu nome é Elison Ferreira, sou professor da Escola Milton Monte e vou estar com vocês hoje trabalhando com matemática, o quarto e quinto ano, trabalhando o nosso assunto de hoje. Então nós já vamos direto e reto ao nosso assunto, nós vamos ver no nosso primeiro slide aqui, para a gente acompanhar o que é que nós vamos trabalhar. Nossa aula de hoje será sobre grandezas e medidas e é direcionada ao quarto e quinto ano. Trabalharemos como objetivo as medidas de comprimento, massa e capacidade, estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medidas convencionais mais usuais. As nossas habilidades que nós trabalharemos serão para o quarto ano: medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massa e capacidade, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais. E para o quinto ano, resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, reconhecendo transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Voltando aqui para mim, então a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com sistemas de medidas. E aí, para trabalhar com sistema, nós estamos iniciando nossas aulas sobre esse tema, é um tema um tanto que extenso, mas nós vamos trabalhar hoje massa, comprimento e capacidade, e nas nossas próximas aulas nós trabalharemos outros sistemas de medida para que a gente possa acompanhar melhor como isso vai ocorrer. Então, hoje, particularmente, nós vamos para o slide aqui, nós precisamos entender o que são grandezas e medidas, né? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, e já medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade, a unidade de medida. Voltando aqui para mim, então isso é fundamental para nós entendermos hoje o nosso assunto. Nós vamos falar sobre grandeza, o que é grandeza, sobre a questão do ato de medir e também vamos utilizar muito a expressão unidade padrão, unidade de medidas. Então, para isso, nós vamos pedir um pouquinho mais de atenção sobre esses pontos, sobre o que é unidade de medida, o que é unidade padrão, e o que é medir e as grandezas também. Vamos acompanhar, então, no nosso slide aqui. Aqui nós temos alguns exemplos dos instrumentos que nós utilizamos para medir, né? Nós temos aí o relógio para tempo, balança, trena, metro, esquadros, enfim, copos. Tudo isso são instrumentos que nós utilizamos no dia a dia para medir. Mas por que nós precisamos do sistema de medidas? Aí nós vamos ter que entender, primeiro, como eram feitas as medidas antigas, braço, palma, polegado, côvado, e a necessidade de padronização. Voltando aqui para mim, então. Então, durante muito tempo, a humanidade utilizava suas próprias unidades de padrão, mas isso era muito complicado para isso, porque diferenciava de um para outro como utilizar essas medidas. Exemplo do palmo. O palmo de uma pessoa que tem uma mão um pouco maior já difere da que tem um palmo um pouco menor. Então, nas negociações, isso tinha um pouco mais de problema para ser efetivado e aceito como padrão. Então, à medida que o tempo evoluiu, o comércio também, então foi estabelecido que precisava padronizar. O que é padronizar? Tornar uma só referência para sistema de medidas que nós utilizamos. Então nós vamos ver aqui no nosso slide, nessa necessidade de padronização, ou seja, tornar único, nós temos os principais sistemas de medidas, que aí nós temos comprimento, massa, capacidade, tempo e temperatura. Voltando aqui para mim, nesta nossa aula nós trabalharemos primeiro com comprimento, massa e capacidade. Vamos nos ater a esses três sistemas de medidas e posteriormente nas outras aulas nós exploramos os demais, mas vamos ater a esses principais. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Como nós temos aqui comprimento, massa e capacidade, vamos ver como isso pode nos auxiliar no entendimento do nosso conteúdo de hoje. Vamos começar pelo sistema de medida de comprimento, que é utilizado para quê? Nós temos, como eu disse, três sistemas que nós vamos trabalhar hoje: comprimento, massa e capacidade.
comprimento que nós utilizamos para medir a extensão. Isso aqui é fundamental. E aí nós temos diferentes formas e diferentes tamanhos para medir. Então, na nossa aula sobre medidas de comprimento, nós vamos trabalhar como é que eu trabalho isso. Os comprimentos menores, os comprimentos maiores e a relação entre eles, que cada um tem a sua definição. Vamos ver aqui no slide. Então, nós temos, primeiro, para entender o sistema de medida de comprimento, nós temos uma pequena tabela aqui que nós já vamos preenchê-la. Mas aqui você percebe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços aqui. Então, esses 7 espaços, nós vamos utilizar isso para comparar os 3 sistemas de medida. Mas vamos começar com esse aqui primeiro. Aqui ao centro, nós temos a nossa unidade padrão, que eu já falei sobre medida de comprimento. Olha aqui. Ao centro, eu tenho a unidade padrão, que é 1 metro. E aqui eu vou ter 3 espaços para a direita e 3 espaços para a esquerda. E aqui eu tenho a minha unidade padrão, já falei para vocês que nós vamos utilizar muito essa referência, do sistema de medida de comprimento. No caso aqui, metro. E aqui ele vem ser a nossa unidade padrão. Para cá nós temos 3 unidades, 3 espaços. Nós temos o primeiro, que é o decímetro, que nós representamos pelas letras D e M. Nós temos o centímetro, que nós representamos pelas unidades C, pelas letras CM e minúsculos, e nós temos aqui o milímetro. Esses 3 aqui, que ficam aqui à direita da unidade padrão, eles são chamados de submúltiplos, ou seja, é a divisão do metro, como o metro está dividido. Então, o metro dividido por 10 é um decímetro. O metro dividido por 100, 1 centímetro, por isso, ó, 100, 10, 100, e aqui, logicamente, milímetro, ou seja, o metro dividido por 1000, que nós chamamos esses 3 de submúltiplos da unidade padrão, que é o metro. A seguir, nós temos, do lado esquerdo do metro, nós temos o DAM, que representa decâmetro. Nós temos o HM, que representa hectômetro, e nós temos o quilômetro, o km, que significa aqui, ó, quilômetro. Aqui nós temos a unidade padrão, para cá nós dividimos aqui a cada um por 10, que é o nosso sistema decimal, né? Para cá nós faremos o inverso, nós vamos multiplicar por 10. Então, 10 vezes o metro, nós temos um decâmetro. 100 vezes o metro, nós temos o hectômetro. E 1000 vezes o metro, nós temos o quilômetro. E nós chamamos esses de múltiplos, de multiplicação. Submúltiplos é a divisão da unidade padrão. E múltiplos é a multiplicação dessa unidade padrão. E aqui nós temos um exemplo. Voltando aqui para o nosso slide ainda. Nós temos um exemplo aqui, ó. A unidade padrão aqui, no caso, 1 metro. Olha, se eu tenho ele dividido, aqui nós temos cada um. 1 metro tem 10 decímetros, se eu quiser o decímetro. 1 metro tem 100 centímetros e 1 metro tem 1000 milímetros. Isso aqui é importante que nós saibamos. E ao contrário, aqui eu tenho ainda a unidade padrão. Se eu quiser decâmetro, eu vou ter 0,1 decâmetro. Se eu quiser hectômetro, eu tenho 0,01 hectômetro. E se eu tiver o quilômetro, 0,001 metro, né? Aqui, ó. E aí, o que vai me definir isso é a vírgula, que vai dizer, aqui no caso, a vírgula está na unidade do quilômetro. Então, 1 metro representa 0,001 quilômetro. Nós vamos ver isso melhor, aqui, voltando aqui, nós vamos ver isso melhor na aplicação, quando nós pegarmos esses conceitos dos nossos problemas, das nossas questões, que nós vamos fazer essas transformações. E aí, para a gente entender algo importante, quando nós aprendemos como funciona
as conversões metro, decímetro, centímetro, milímetro, os outros sistemas de medida, massa e capacidade, ficam muito mais simples de entender. Então, para que a gente possa entender melhor isso que nós trabalhamos agora há pouco no nosso slide é muito importante. E agora nós vamos ver como trabalhar isso na prática da aplicação dessa tabela de conversão. Vamos ver. Aqui nós temos um exemplo. Alice comprou 2.500 milímetros de renda para fazer um vestido. Quantos metros de renda ela comprou? E aí nós temos a alternativa A, B, C e D. Como nós vamos trabalhar isso? Como nós vimos anteriormente, primeira coisa, vamos organizar a nossa tabela aqui de unidades. Lembrando que o metro está no centro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Vamos entender então aqui a partir do problema. O problema nós temos o quê? Milímetros. Alice comprou 2.500 milímetros. 2.500 milímetros de renda para fazer um vestido. Então, aqui ó, aqui eu tenho um número inteiro. Porque o que é um número inteiro nós já vimos numa aula anterior. Ele não é separado por vírgula. Então, sendo um número inteiro, vou pegar o último algarismo dessa parte inteira e vou colocar aonde? Na unidade, que a unidade é milímetro. Então, o último algarismo é o zero, vai ficar onde? Milímetro. Vamos ver na nossa tabela onde é que fica o milímetro? Aqui, ó. Se o milímetro, esse último, está em milímetro, vou preencher com o que tem para frente, ó. Em cada uma das unidades. 0, 5 e 2. Então, eu organizei na minha tabela essa unidade, 2.500 milímetros, na nossa tabela ele ficaria dessa forma. Mas aí o problema me traz outra questão. Ele quer em metros. Então, eu tenho que colocar, converter isso para metros. Aí eu vou na minha tabela e vejo onde é que está metro. Metro está aqui, ó. Então, a vírgula posicionada aqui. Então, eu já tenho o valor aqui que Alice comprou 2.500 milímetros de renda para fazer um vestido. Quantos metros de renda ela comprou? Organizei 2.500 milímetros na tabela, na minha tabela aqui de conversão. E aí só procurei onde está metro. Coloquei a vírgula, posicionei no metro. E aí eu tenho o valor que foi encontrado, que é 2,5. Já que 0 após a vírgula e não tem mais nenhum número, posso descartar. Eu posso tirar esses dois. Então eu fico somente com 2,5 metros. Esse é o resultado para isso. Então percebam que a partir do momento que eu tenho uma relação de entender como a conversão funciona, então isso fica fácil para eu entender como fazer o procedimento. Vamos para mais um exemplo aqui para a gente compreender melhor isso. Percebam aqui, né? Vamos agora para esse exemplo que nós entendemos aqui que nós estamos trabalhando no sistema de medida de comprimento, então nós vamos trabalhar agora para o sistema de medida de massa, porque eu vou... Percebam bem essa tabela. Agora nós vamos mudar o nosso sistema de medida e vamos para massa. Percebam aqui, sistema de medida de massas. A tabela continua a mesma. Agora o que é que muda? Olha aqui. Aqui onde no centro era M de metro, agora vai ser G de grama, já que eu estou trabalhando com massa. E aí, ó, 3 espaços para o lado, 3 espaços para o outro, e nós vamos preencher a unidade padrão. E aí nós temos onde era DM, de decímetro, ficou decigrama, que é o que nós temos aqui. E aí, onde era CM, ficou centigrama. E onde era MM, ficou MG, que é miligrama. Percebam que não mudou. A única coisa que alterou foi a unidade padrão, que antes era o M de metro e agora ficou o G de grama. Aqui continuam sendo os submúltiplos. E da mesma forma, para o outro lado, onde era DAM de decâmetro, permanece decagrama, hectograma e quilograma, que também serão os múltiplos, mas agora a minha unidade padrão é o grama.
E é diferente, não é a grama, é o grama. A grama é, no caso, o mato, a relva. Aqui nós estamos trabalhando com a massa, é o grama, a minha unidade padrão. Então, decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma e quilograma, que são os múltiplos, e aqui os submúltiplos. Então, não mudou praticamente nada do que nós tínhamos na unidade, no sistema de medida de comprimento. O que nós temos é somente a mudança da unidade, mas o processo, o procedimento, ele é o mesmo. Percebam no exemplo que nós vamos trabalhar aqui no nosso slide. Ó, mais uma vez, da mesma forma, 1 grama, 10 decigramas, 100 centigramas, 1000 miligramas. 1 grama representa isso. E da mesma forma também, quando eu quero trabalhar na divisão. Ó. 1 grama vai representar 0,1 decagrama, ou 0,01 hectograma, ou 0,001 quilograma. E aí a vírgula que vai me dizer, aqui voltando para o slide, a vírgula que vai me dizer em que unidade eu estou trabalhando. Aqui, mais uma vez, vamos trabalhar no quilograma para perceber aqui onde eu devo acrescentar a vírgula e fazer a transformação. Vamos para o problema para a gente entender isso. O problema do projeto conseguir. Dona Marinalva tem um cachorrinho e ele come por semana aproximadamente 1,4 quilograma de ração. Essa quantidade equivale a 140 gramas, 1.400 gramas, 14 gramas ou 104 gramas. Vamos organizar a nossa tabela. Percebam aqui, mesma tabela, só mudando do M para o G, que aqui eu estou trabalhando com sistema de medida de massa, que a unidade é o grama. Então aqui, o cachorro come 1,4 quilograma de ração. Vamos, ó, é um número decimal. Vou pegar o último algarismo da parte inteira, no caso aqui é o 1, e vou colocar na unidade que é quilograma. Então 1 vai para quilograma. Olha onde está o quilograma, bem aqui, ó. Vamos acrescentar ele aqui. O que tem depois do quilograma? Tem o 4. Ó. Então o 4 fica na próxima casa aqui, que é hectograma. Aqui percebam que eu não coloco a vírgula, que a vírgula estaria aqui em quilograma. Por quê? Porque eu quero transformar isso, eu quero converter isso para quê? Porque a resposta que o problema me dá é em gramas, então eu tenho que transformar esse quilograma em grama. E aí eu olho aqui na minha tabela, quilograma, hectograma, decagrama, olha o grama onde está. Então eu tenho que chegar até no grama. Se não tem outros números aqui, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar o 0. Percebam, cheguei acrescentando o 0, cheguei no grama. Então a resposta que eu tenho, que 1,4 kg, vai representar 1.400 gramas. Portanto, resposta letra B aqui. Percebam que não foi difícil, desde que eu compreenda como funciona a tabela de conversão de unidades. No quarto e quinto ano, essa questão não tem uma exigência tão grande você trabalhar com hectograma, com decagrama, com decigrama, mas compreendendo o processo de como isso ocorre, você pode trabalhar facilmente com isso, pode explorar ainda mais as exigências que os objetos do conhecimento pedem, as habilidades, as competências para trabalhar com isso. E para quem não é do quarto e quinto ano, que está no sexto, no sétimo, no oitavo ano, no nono ano, que quando passou por essa fase não entendeu bem como ocorre esse processo, fica a dica de acompanhar nossas aulas para entender bem como faz essa transformação. Percebam que pela tabela de transformação fica muito fácil fazer a conversão de unidades, tanto de medida de comprimento quanto unidade de medida de massa. Vamos continuar no nosso slide, porque nós temos outro sistema de medida a trabalhar. E agora aqui nós vamos trabalhar com capacidade. Já vimos sistema de medida de comprimento, já vimos sistema de medida de massa e agora nós vamos trabalhar com sistema de medida de capacidade. Mais uma vez a nossa tabela, percebam que ela não mudou, nós continuamos com os 7 espaços aqui. Vamos pegar o do meio aqui,
3 para um lado, 3 para o outro, e vamos colocar a nossa unidade padrão. O sistema de medida de capacidade, que vai trabalhar com líquido, vai trabalhar com outras questões, comprimento é medida de extensão, a massa é o peso, e a capacidade é, como o próprio nome diz, é a capacidade. Nós trabalhamos com líquidos, com outras questões mais adiante. Então, a minha unidade padrão, ele vem ser o L. Ó. Antes era o M, passou a G, e agora é o L. L de quê? De litro. A minha unidade padrão agora vai ser o L, que é o litro. E aí, para esses lados aqui, continua. Percebam que não vai mudar. Continuamos com D, L era dm para comprimento, dg para massa, e agora nós temos dl para litro, que é o decilitro. E aí nós temos o cl, que é centilitro, e nós temos o ml, que é o mililitro, que são também, percebam, os submúltiplos, ou seja, só o que muda é minha unidade padrão. Continuamos no slide. Para a esquerda, nós temos o DAL, que é o decalitro. Lembra, DAM é o decâmetro, DAG, decagrama, e o DAL, decalitro. Percebam aqui, decalitro, decilitro. O decalitro tem um Azinho aqui na representação dele. O decilitro não tem, é só o DL, né? Porque aqui é dividido por 10, aqui é multiplicado a unidade padrão por 10. E aqui adiante nós temos o HL, que representa o hectolitro, e nós temos o quilolitro, que é o KL aqui, que são, voltando aqui para a unidade, ainda os múltiplos disso aí. E vamos mais uma vez colocar como isso é representado. Ó. Minha unidade padrão, 1 litro, mais uma vez, ó, 10 decilitros, 1 litro representa 100 centilitros e 1 litro representa 1000 mililitros. E aí nós vamos trabalhar de novo. Ó. Uma unidade, 1 litro, é a mesma coisa que 0,1 decalitro, 0,01 hectolitro e 0,001 quilolitro, né? E aqui nós temos, ó, aqui eu já coloquei a vírgula aqui, ó. Percebam ainda no slide. 0,1 litro, ou seja, 1 decalitro corresponde a 0,1 litro. Voltando aqui. Voltando aqui para a imagem. Então, a nossa tabela de conversão para os três sistemas de medida, metro, massa e capacidade, ela é a mesma, são aqueles 7 espaços. E aí nós trabalhamos isso com relação às unidades, que só são modificadas as unidades. O procedimento é o mesmo. Vamos acompanhar no nosso slide a partir de então. Mais um do projeto Conseguir. Nós temos, Gabriel foi comprar um refrigerante para almoço. Ele comprou esta garrafa de 2 litros. Quantos mililitros de refrigerante há na garrafa? E aqui nós temos a alternativa, 2, 20, 200 e 2000. Vamos de novo para a nossa tabela. Percebam a nossa tabela, só o que mudou foi a unidade padrão. E aqui eu tenho que Gabriel foi comprar 2 litros. Então eu já tenho um número inteiro aqui, que é 2, e vou colocar ele aonde? Na unidade. A unidade é litros. Então o 2 vai ficar na unidade litros. Olha aqui, ó. Unidade litro aqui. E aí, o problema que ele tem a chamada e tem a pergunta também, ele pergunta aqui, ó, quantos mililitros? Então já sei que eu tenho que transformar esses litros em mililitros. Aí eu vou localizar na minha tabela onde é que está o mililitro. Olha onde é que está o mililitro, está bem aqui. E para chegar ao mililitro, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentando os zeros, ó, até chegar no mililitro. Então, significa que 2 litros correspondem a 2.000 mililitros. Portanto, alternativa D. Então, dessa forma, nós percebemos que não tem segredo. É só você pegar, entender como construir a sua tabela de referência e fazer as transformações. Se você vai para a direita da tabela, você está transformando em submúltiplos. À esquerda está trabalhando com múltiplos. Vamos exercitar aqui um pouco.
Transforme as unidades de medida de comprimento. Ó, 3,5 quilômetros, vamos transformar isso em metros. E aqui, ó, 123,5 metros, transformar em hectômetro. E 0,32 decímetros para transformar em decâmetros. Então, essas transformações, voltando aqui, elas são possíveis de fazer tranquilamente utilizando a nossa tabela de conversão, que aqui nós temos adiante. Ó. Isso aqui vai ficar com vocês para que vocês possam trabalhar na casa de vocês. Que nós temos aqui, ó, 3,5 quilômetros. Se nós fôssemos pegar 3,5 quilômetros, aqui eu teria o 3, o 5 estaria aqui, e se eu fosse trabalhar para metros, eu viria acrescentando 0 até aqui. Então isto é muito importante que eu possa entender essa minha tabela aqui de conversão, que aí fica muito simples para isso. Então quando a gente trabalha essas relações dessas tabelas de conversão, fica muito fácil entender como a gente vai fazer essas transformações, essas conversões. Isto, para algumas pessoas, podem parecer um pouco complicado, mas não é, gente. É só entender como isso vai ocorrer dentro de uma tabela de conversão que é muito simples de fazer. A gente vai trabalhar isso. Essas unidades aqui no padrão que nós temos aqui, vocês podem fazer na casa de vocês. Então vou deixar aqui, ó, transforme as unidades de medida de comprimento. Comprimento, a minha unidade padrão é metro e vai ser km, m, dm, dam e hm, que é hectômetro para isso. Também, então, vocês utilizem isto para que vocês possam estar trabalhando nas casas de vocês. Nos livros de vocês tem para isso também. Vamos ver também alguns exercícios aqui, ó. Transforme as unidades de medida de massa. Tem umas sugestões, mas vocês mesmos podem trabalhar isso. Os livros didáticos têm todos esses assuntos que vocês podem estar trabalhando com eles. As suas escolas têm os livros didáticos que foram escolhidos, que elas podem servir de parâmetro para que você possa trabalhar isso no seu dia a dia. Lembrando que cada assunto que nós trabalhamos aqui, ele precisa ser exercitado. E aí nós temos aqui no nosso slide, vocês podem acompanhar na aula online, que vai ficar disponível para que vocês possam usar como desafio. E ver que utilizando a tabela vai ser muito fácil a conversão. Lembrem-se, unidades que você tem, no caso, e a unidade que você quer transformar. E outro assunto, lembrando que nós temos aqui, nós já trabalhamos em outras aulas, o que seria um número inteiro e o que é um número decimal. Número decimal é esse que são divididos por vírgula, ou seja, este aqui ficará na unidade padrão, decagrama, o restante que fica para trás. Aqui, ó, já tenho aqui a unidade padrão aqui, que eu estou utilizando, a unidade básica aqui é o decigrama, e aqui para cá, centigrama, miligrama, né? E aí eu quero transformar em centigrama, ficaria mais ou menos aqui a vírgula. Mas vocês vão trabalhar isso a partir do momento que vocês vão ter os livros de vocês. E vou deixar também para vocês no slide também, da medida de capacidade. 0,815 quilolitro para transformar em decilitro, 1,5 centilitro para transformar em hectolitro e 0,4 litros para transformar em centilitros. Ou seja, esses são os exercícios que vocês podem estar trabalhando na casa de vocês. São sugestões que vocês podem utilizar. Aqui, para reforçar, que nós temos os nossos sistemas de medidas, quais são unidades padrão, número inteiro e decimal e transformação de unidades. Sistema de medidas, nós trabalhamos hoje massa, capacidade e comprimento. Nós temos as unidades padrão, metro, grama e litro, e nós temos o conceito de número inteiro e número decimal e transformação de unidades. Então, obrigado a todos por mais essa aula, acompanhem isso no dia a dia e nós estaremos prontos na próxima aula. Obrigado a todos.